Bem-vindos à Imprensa Mahon, meu nome é Cristina Mahon e hoje a gente tem um vídeo super especial que é sobre o Reach e todos os panelistas maravilhosos que vieram conversar com a gente. O Reach é uma iniciativa do BrLAB com o Projeto Paradiso. Se você não conhece essas duas entidades, tem vídeo aqui na Imprensa Mahon para explicar e vocês não deveriam perder, mas agora vamos ouvir essa galera que falou por aqui. Audience is very, very important to Unifrance, what we do at Unifrance and My French Film Festival. The idea, if we need to sensitize a large audience to independent cinema and foreign language cinema, we need to understand our audience, and this is key when it comes to VOD and digital distribution, because we've had 30 years of data on theatrical exhibition, but when it comes to digital distribution and VOD, we have a huge lack of data. So My French Film Festival is a tool to better understand our audience, and this is key to better understand where French cinema actually works outside of France. So to really think about the audience, I think you really need to know well the story that you want to tell, because depending on what you want to tell, there is a certain specific audience that you can reach. There is opportunities to reach audiences in cinemas and on streaming platforms and through festivals. So really the process by which you understand who your audience is and where they are should begin as you're developing the film. A gente cria e produz conteúdo o tempo inteiro pensando na audiência, pensando em conectar as pessoas. A gente cria conteúdo para chegar no consumidor final, e a gente precisa estar sempre analisando esses dados, sabendo, vendo que assuntos estão gerando mais interesse ou não, para realmente entregar o melhor conteúdo sempre para a melhor pessoa. I mean, I think we're in the business of funding art house, artistic cinema. And I think only recently there's been a change in that different funders are entering the market, and those are the bigger platforms who also now want to create original content. For us, this is really early stages, and it's really unclear how this is going to crystallize. But we're trying to keep in touch and to adapt where needed. First of all, the company has just been created. Therefore, the last 5 years were all about planning, vision, and everything. And basically, we've built the business model of Media Musketeers on all of the recipes of the new world, which is digital and knowledge of the audience through international platforms. Also, financing has been impacted because, of course, this has a tremendous impact on the way you are producing stuff, when you know that the money is not going to come only from a local TV broadcaster, but also from international players. Eu posso dar um pouquinho da minha experiência passada no Telecine. A gente tinha um canal de premium da Pay TV, que é mais uma etapa da janela de distribuição do filme. Eu entendo que o mercado de filmes é um mercado bem complicado. A gente tem poucas salas de cinemas, cada vez mais essas poucas salas de cinemas querem os grandes filmes, tem uma dinâmica semanal muito forte. Depois as janelas de Pay TV e de transaction no VOD estão cada vez menores, mas eu acho que, em contrapartida, os players de SVOD, de filmes mais segmentados, conseguem dar uma pulverizada maior nessa distribuição. Mas assim, de novo, é um mercado bem complicado, mas que vai estar sempre aberto a boas histórias e bons conteúdos. Basta ter essas boas histórias que a gente consegue chegar ao espectador certo, ao consumidor correto daquele filme. Every time that there is a big major shift in the distribution model for film or TV, there is a lot of panic. And the BFI as an institution has been around for over 80 years, and we've seen the rise of theatrical cinema, and then the rise of television, and then the rise of home entertainment. Each one
aims to disrupt. And then we have another rise with the growth of streaming platforms and video on demand. Each time it happens, there is sometimes a sense of panic that something will be lost and creativity will be damaged and film and TV will become more homogeneous. And each time that hasn't happened, there's periods of adjustment where there's too much of one thing and not enough of another. And there will be, with the rise of the new streaming platforms, there will be maybe too much of one thing for a period. But the thing that I believe in is that the content that's made by countries such as Brazil and the UK, which is distinctive stories that are about the place that they come from, told by the people who come from those places, that will always resonate with audiences very regularly in their home market and then sometimes internationally. So I think that as those windows are changing and as the distribution platforms are changing, good storytelling remains good storytelling, and the power of distinctive voices making amazing films and amazing TV will continue. And that's something that we shouldn't panic too much about the arrival of new entrants, because almost always the long term is that we can continue to tell the stories we need to tell. Nowadays, as I said, we have a wider amount of content than ever in history, but that wide variety of content is not really getting to people because windows are taken by a very specific type of films that are 6 to 10 huge blockbusters that are the one that everyone is watching every year. So technology brings the opportunity to try to work with niche audiences, trying to create communities and specific connections with them that will allow us to offer something that is closer to their world views, because it's not real that people only want to see superhero movies. Se a nova era de streaming services, de serviços, vai continuar estando nas mãos de alguns poucos poderosos na indústria de cinema e de televisão, pouco vai mudar. A única forma de mudar é se a gente tem a possibilidade de produzir nosso conteúdo também de uma forma que não seja tão desvantajosa e de que possa chegar nas audiências. Se a gente continua vendo, olhando só o mesmo tipo de conteúdo, não vai ter diversidade nenhuma, assim você tenha 10 serviços de streaming, né? Então, eu acho que é importante como as sociedades tomam isso, aproveitam as novas tecnologias para dar cabida a outras vozes, a outros realizadores e a outros filmmakers em geral. Acabamos de concluir a última mesa aqui do Reach, conteúdo, audiência e tecnologia, programação que o BrLAB teve uma alegria de receber e participar da organização junto com o Projeto Paradiso. É uma programação de extrema qualidade e de ponta, que busca trazer para o setor audiovisual brasileiro e trazer conhecimento para os produtores, distribuidores, para os profissionais da indústria audiovisual do Brasil, para se conectar com algumas questões muito pungentes hoje da nossa indústria, especialmente naquilo que diz respeito à audiência. Isso só foi possível porque a gente juntou o talento de uma curadora chamada Paula Gaston com um evento chamado BrLAB, que pensa desde o desenvolvimento até como que os produtos audiovisuais podem chegar a seus públicos. E faz todo sentido a gente fazer isso junto a um lab de desenvolvimento, porque a gente tem que pensar nisso desde o início do ciclo de produção da obra. E aqui a gente pôde discutir muito o design de audiência, a gente pôde discutir tecnologia, a gente pôde discutir streaming, a gente pôde inclusive não concordar, mas todo mundo concorda que a única coisa que funciona é uma boa história que toca as pessoas. E isso acaba sendo sempre o recado que a gente viu aqui. E acho que estamos muito felizes porque, primeiramente, o evento alcançou o objetivo a que ele mesmo se propunha. A gente teve uma audiência, um público incrível, de muito alto nível, grandes profissionais da indústria
vieram aqui para assistir e colaborar com o debate que a gente propôs. Convidados incríveis que se propuseram a falar e pensar o mercado de cinema e o mercado de audiovisual a partir da perspectiva que a gente trouxe para eles, que foi a conexão com a audiência. Conseguimos construir um debate onde tecnologia, conteúdo, produção, comercialização dialogaram, tiveram presentes, cresceram um com o outro. Então, tivemos muitos bons resultados. Eu acho que a multiplicidade de informação, a potencialidade desse encontro e o que ele ainda vai reverberar nos próximos meses para a nossa indústria e o que daqui vai sair e a construção desse diálogo para o próximo ano, que vai romper muitas barreiras e que vai nos trazer muito mais oportunidade, a gente teve uma base muito bem construída com esse evento e nesses últimos 3 dias. O Richard acho que já veio para ficar para sempre, né? Porque já pelos corredores a gente percebe a importância para o setor do audiovisual de São Paulo, do Brasil, que fica conectado com o mundo. E o Rich, eu acho que o grande charme é que não são só os projetos que são contemplados e analisados pelo BrLAB, mas é uma oportunidade de convidar todo o setor para assistir esse novo pensamento, esse pensamento contemporâneo sobre a nossa indústria, né? Então, o BrLAB, o Rich, e aí, claro, isso tudo através do Projeto Paradiso, do Instituto Olga Rabinovich, criando esse ambiente criativo e de reflexão dos nossos filmes, dos produtos, em conexão com produtos de fora do Brasil, e a gente entendendo o que está acontecendo hoje no mundo.